disse que esses dias de primícia eu ia trazer palavras sobre fundamentos e princípios. E a gente ia trabalhar bastante o princípio. E como eu disse para vocês, na falta do conhecimento de quem Deus é, na falta de intimidade e relacionamento de Deus, muitas vezes a gente duvida das coisas da maneira que Deus pode fazer. Circunstâncias às vezes roubam a nossa fé. Isso é um fato. Nós nos encontramos diante de Deus tão fracos, né, cara? Sem parar, em desistir. A gente se esquece das promessas dele, se esquece da maneira que ele fala, como ele fala. E aí nós vivemos o quê? Num tempo imediatista, onde o homem tem valor quando ele é estabelecido dentro do conceito da produtividade. Então, como nós avaliamos quando um homem é alguém de valor? Eu falo de homem, eu falo do sexo masculino, eu falo do ser humano em si. Quando ele tem produtividade. E é muito louco porque vivemos em um dia que nós procuramos o tempo todo resultado. Nós vivemos, nós acordamos atrás de resultado. Nós acordamos atrás de produzir. Por quê? Porque o mundo mediático de hoje, ele só respeita quem tem resultado. Mas sabe o que é mais doido? É que qualquer um pode produzir resultado. Qualquer ser humano pode produzir resultado. Jesus disse isso. Jesus disse que até um tolo pode ter resultado. No mundo imediatista que nós temos, nós fazemos o quê? Vamos atrás de resultados. Vamos no reino espiritual. E o nosso reino espiritual, cara, não é diferente. Nós queremos o tempo todo estar fazendo o quê? Mostrando o resultado, porque o nosso resultado para a sociedade é um preceito, uma abertura para aceitação, principalmente profissionalmente, espiritualmente falando. Dentro dos ministérios, o cara que tem muito resultado, ele aceita qualquer igreja. A pessoa que monta uma empresa tem resultado muito rápido, ele entra no mundo dos business, logo ele aceita. A galera já abraça, peraí, qual é o método do cara para desenvolver esse resultado tão rápido? Agora, o interessante é quando Jesus falando dessa parábola, Jesus não está falando sobre o resultado. Ele está falando até um todo tem resultado. Porque os dois edificaram uma casa. Os dois criaram alguma coisa. Os dois edificaram alguma coisa. Agora, o interessante que Jesus vai falar aqui não é sobre o que foi construído, o processo do que foi construído. A pergunta que eu te faço é: você acredita que Deus, sendo Deus, ele poderia criar num dia só? Por que ele não fez? Porque desde o princípio da criação das coisas de Deus, Deus queria ensinar para o homem que até ele sendo Deus, ele estabeleceu modos operantes das coisas da eternidade. E tudo que Deus faz dentro de um. Porque os tolos também edificam coisas extraordinárias. O que Deus construiu? No princípio era o verbo. E o verbo estava tirado. Aí você vem para Gênesis 1 e disse: Deus não foi construído de qualquer maneira. E quando ele fala do homem insensato e do homem prudente, ele não estava falando sobre o resultado. Nós estamos preocupados demais com o resultado, amado. Lembra que eu falei para vocês, quando está lá em Gálatas capítulo número 3 e 4, fala do filho que é imaturo, que ele ainda é servo. Qual é a diferença dele e do outro filho? Ele não falou que os dois não têm a mesma idade. Ele está falando que um se assemelha como um imaturo. E como imaturo ele se comporta como um servo. E o outro, como maduro, se comporta como alguém que tem direito à herança. É que um aprendeu a viver o processo e o outro não. Então nós precisamos trazer a nossa vida, cara. Que Deus cria um princípio na criação, o princípio do processo. Tudo tem um. E nos dias que Jesus estava caminhando, toda a casa construída sobre a rocha, ele não encontrava uma pedra e levantava a casa, ele achava uma pedra de esquina. E essa casa era construída a partir, então ele precisava ter uma pedra angular, uma pedra que dava o padrão e o formato certo para que ele pudesse edificar o fundamento e sobre esse fundamento pudesse suportar os. Porque se a gente quiser resultado a todo custo, vai chegar no processo do insensato. A hora que chegar as ondas, as dificuldades, a hora que os problemas baterem e acontecer isso, sabe o que vai fazer? A nossa casa vai. Esse
é o problema da igreja imediatista nos dias de hoje, da igreja que não compreende, cara, que uma vida cristã é necessária a compreensão do processo de Deus, como Deus está nos edificando, como Deus está nos construindo, cara. E se nós pudermos viver esse mundo imediatista, depois não vão poder reclamar lá na frente: ah, Deus, a primeira tempestade que veio eu caí. Sabe quem suporta? Quem entender o processo de construção que te faz firme, não é o resultado, é o processo. Para você que está aqui, não se preocupe com o processo. Se preocupe se verdadeiramente você está sendo edificado sobre a rocha. Vai ser difícil, vai doer, vai ser uns perrengues, vai. Processo é ouvir a voz de Deus e praticar. Cara, para ser um adorador aqui em cima, para acessar coisas eternas, é preciso passar um processo. E quando você dá uma palavra de direcionamento, que fé, que está construindo algo em você não quer. Eu quero você cumprir aquilo que você foi estabelecido para viver. Ser gigante nas mãos de Deus. Entendesse quem você é nas mãos do Senhor. Você entendesse que Deus quer edificar você sobre a rocha. Tudo que Deus vai fazer para edificar algo que suporte o vento e a chuva, as dificuldades e os problemas na minha vida, vai levar tempo. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas quando a dificuldade chegar e o problema vier, Deus quer que você se mantenha firme de pé. Esse é o processo do princípio do que Deus estabeleceu.